o principal engate que falta aqui pra gente, por isso a gente tem trazido mais convidados, é trazer experiência de campo mesmo, que como a gente não tá podendo dar para eles agora, é eles ouvirem pessoas que jogam ou jogaram vários anos, para falar pra gente sobre coisas que nem eu comentei com você nas nossas conversas. Questão de agressividade, questão técnica, alguns macetes, algumas coisas assim que dá para passar para eles. Eles têm, principalmente os linebackers aqui, eles formularam algumas perguntas. E até assim, gente, vocês têm microfone e vídeo aberto se quiserem para perguntar pro Gerson. Básico, que nem eu comentei com você. Qual é o que a gente sente que é a maior dificuldade, que era o nosso foco esse ano, é o Reading React, né? Leitura, chaves de leitura. E a questão da agressividade. Quando, por que, como treinar, por que eu tenho que ser agressivo, qual é a importância e, na verdade, sim, qual é a essência daquela agressividade do futebol americano, que não é simplesmente você sair matando todo mundo sem nenhum motivo. Né? Correto. Então, a conversa que eu queria ter, que eu puxei até essa conversa mais dos DLs e linebackers, é assim, o que é essa agressividade na defesa? Como eu posso treiná-la e como eu posso juntar junto com a minha técnica e com a minha leitura para eu ser um jogador de defesa ideal? Ótimo, obrigado aí pela introdução. Pô, primeiramente, parabéns aí, vocês estão dedicando o tempo de vocês também no final de semana, e isso aí faz a diferença. Então, eu vou começar pelo tema agressividade. Para mim, agressividade é treinável. O que significa? Que você não precisa nascer com esse instinto de vou buscar aquele defensor, eu vou dar o tackle 100% full speed. Para mim, você pode inicialmente ter uma certa insegurança, não saber o que fazer, mas depois com o treino, com o tempo, você adquirir essa agressividade. E quando eu digo agressividade, eu não digo jogar sujo, tá? Em nenhum momento. Eu não digo você fazer coisas fora da regra, você utilizar partes do corpo que você não pode, tipo o topo do capacete e etc e tal. Eu digo você adquirir conhecimento, técnica suficiente, adquirir no final confiança. A mim, agressividade é extremamente e diretamente ligado à confiança do jogador, da pessoa. Por que eu digo isso? Porque se você não sabe o que você vai fazer, se você não sabe onde ir, não sabe o que olhar, você vai ter essa insegurança de saber para onde ir, entendeu? Então você vai começar a ficar, eu não tenho discernimento agora de escolha. Então você vai ficar, primeiro, perdido no início da jogada. Segundo, você pode ter falta de técnica, o que vai acarretar que você talvez dê um tackle ou faça um bloqueio, sinta, né, essa energia voltar. No caso, falando de física agora, quando você dá um bloqueio onde você não vai 100%, você tende a receber essa energia, dissipa em você. Né? A engenharia me ajudou um pouquinho a entender o futebol americano, e é isso. Você vai 100% ou você vai receber essa energia de quem está vindo contra você. Então, algumas coisas são correlacionadas para que você desenvolva essa agressividade. Então, vamos lá. Se eu fosse dividir a agressividade em partes, né? Eu falaria que, primeiro de tudo, você tem que trabalhar com as suas responsabilidades. O que você tem que fazer, o que você tem que ler e, de acordo com as situações, você tem que reagir. Isso vai te ajudar, de certa forma, a ter o primeiro instinto de reação, o que necessariamente vai aumentar, vamos dizer assim, a reação, a sua velocidade em chegar na jogada. Depois, segundo, depois de você ter, né, desenvolvido isso, tipo, eu consigo reagir a cada situação que está na minha frente. Eu sei o que eu vou fazer em cada situação na minha frente. Entra a técnica. Aí, se você é capaz, né, de reagir e chegar no ball carrier, né, no cara com a bola, você tem que saber o quê? Técnicas para você não só se movimentar, mas você
derrubá-lo, você pará-lo, né? O nosso trabalho aqui é não deixar ter avanço de jardas ou diminuir ao máximo esse avanço de jardas. E depois que você trabalhou isso, né? Depois que você trabalhou esse inicial, que é o quê? Saber o que eu vou fazer. Depois, técnica. Daí você tem que usar não só, né, esses princípios, como o trabalho em equipe e o seu objetivo. Por que eu digo isso? Porque daí vai também, você está confiante, porque você tem tudo na cabeça, porque você já desenvolveu e pensou em tudo no que possa acontecer, você está treinado, já estudou o time adversário, tá realmente conectado ali com o momento, você não está perdido em nenhum momento, você sabe o seu playbook, você sabe tudo. A última é manter o high level de motivação. Isso aí é muito ligado ao que você quer, ao seu objetivo, não só pessoal, mas também, né, grupal, um time, né, um grupo. O importante é saber o que está fazendo você não atingir essa agressividade desejada, né? Então, depende de várias coisas, como eu citei, alguns princípios, né? Será que eu conheci a falta de conhecimento? Será que você, por exemplo, uma coisa que eu fazia muito, e eu não sei se muitos faziam, mas eu, antes de um jogo, por exemplo, eu já tinha o playbook na cabeça, eu já tinha escaltado, né, o time inteiro ali, adversário, já sabia o que estava acontecendo, eu sabia que se viesse essa formação poderia ser uma corrida, etc, etc. Sabia quem eram os playmakers, os caras que faziam acontecer no time, então eu sabia muita coisa. Mas eu fazia uma coisa que, em geral, pelo menos não falava comigo que faziam isso. Eu simulava a jogada na cabeça. Como assim? Se, por exemplo, vinha essa formação e esse cara fazer um motion, o que eu vou fazer? O que eu tenho que pedir para fazer? O que eu tenho que ajustar na defesa? Eu simulava situações. Isso me deixava muito mais tranquilo, e quando eu não conseguia responder na hora, eu ia pro papel, e daí eu desenhava. Eu fazia isso, cara, por horas, até eu realmente pegar no sono. Até eu estar tranquilo de que, cara, eu fiz o meu máximo, pode vir coisas novas, com certeza vem, porque o ataque, né, o time adversário, eles instalam coisas novas nesse meio tempo, quando você estuda eles, com certeza vem coisa nova, mas eu estava totalmente seguro de mim, que eu tinha feito o meu máximo e que eu poderia ajudar meu time dando esse 100%. E é isso. Basicamente, foi assim que eu comecei a perceber que a agressividade não é só realmente você chegar lá e sair atravessando as pessoas, né? Pensando que um trenzinho sair atravessando, mas é um conjunto de habilidades, técnicas, de conhecimento, é você realmente se sentir confortável. Daí eu digo, tem que ser de conhecimento, técnica e física também. Se você não tiver fisicamente bem, você vai ter um pingo de insegurança na sua cabeça, o que pode diminuir a sua confiança e assim sucessivamente, a sua agressividade, né? Isso aí realmente, para mim, tá muito interligado. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas para mim foi assim que aconteceu, e daí eu vi que eu fui cada vez ficando mais confiante quando eu estava mais preparado. Então, assim, era realmente diretamente proporcional essa confiança e agressividade, né? Então, assim, foi realmente crescendo e funcionou para mim. Eu não sei se para vocês como funciona, se o que está acontecendo de ruim, assim, vocês não estão sabendo a hora de reagir, ou vocês na hora do teco estão hesitando. Ô Fábio, por exemplo, o que você consegue ver aí que a gente pode trabalhar e conversar aqui um pouquinho? É a hesitação que eu acho que leva ao medo. Parece que é aquele medo do contato, do que pode acontecer.
Então, o que tem mais acontecido é aquele tackle do abraço, né? Que você tá correndo, sei. você tá alto, você simplesmente abraça, você dá 2, 3 jardas pro ball carrier, mas pelo menos você derrubou e você não se colocou em risco. Então a ideia esse é o ponto que a gente tem aqui. Ótimo. Uma coisa importante se fazer também, então vamos dizer assim que o problema é técnica. Por exemplo, trabalhar o tackle em partes. O tackle em si, quando você vê essa movimentação, menos de um segundo aconteceu e acabou. Só que ele é dividido em 4, 5 partes, entendeu? Então, tem um approach ao tackle, tem a posição inicial, você tem que levar seus braços. Infelizmente, deixa eu ver. Estou no meu quarto, mas vamos lá. Tipo, por exemplo, eu tô aqui chegando no tackle. Eu dei o power step, que eu tô muito em frente ao ball carrier. Eu tô, tipo, a menos de 1 jarda dele. O meu último passo é o power step. É aquela passada que você tem que, tipo, enterrar o seu pé para dar firmeza, para que nem 1 centímetro, que ele não avance nem 1 centímetro mais. Então, passada, suas mãos, elas vão no bolso. Porque isso aqui deixa a sua coluna reta e te ajuda, né, ou evita lesões, né? Bolso, eu tô abaixando o quadril, tá? Não dá para ver, mas eu tô abaixando o quadril. Eu vou estar olhando para frente, mas quando você tiver o ball carrier na tua frente, a sua cabeça ela não vai ficar direcionada no meio do ball carrier, vai ficar aqui. Eu tô dizendo que na minha concepção, para mim é melhor quando eu atravesso o ball carrier, porque todo o meu tronco tá gerando essa explosão, né? Tá trazendo esse momento, porque eu tô vindo no movimento, tô vindo correndo. E isso vai levar a queda dele com certeza. Então, repetindo, power step, né? Do quadril baixo, mãos nos bolsos, costas retas, cabeça um pouquinho fora do ball carrier. E o importante, você tem que lançar o seu quadril para frente, né? Nesse movimento do tackle, e você tem que tentar juntar os braços para finalizar. E importante é o level de pad. O que eu quero dizer com isso? Fiquei até ofegante. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais baixo você ir, mais certo é de você conseguir, um tackle perfeito. Isso porque o centro de massa, também entra a física aí, o centro de massa te ajuda muito a ganhar ou perder uma batalha. Se você ir nas pernas do ball carrier ou você ir, né, um pouco abaixo da cintura, você tem a chance de simplesmente, né, tacleá-lo e ele não vai conseguir fazer absolutamente nada porque você está abaixo do centro de massa dele. Se você taclear ele da cintura para cima, provavelmente ele vai manter o equilíbrio e, de acordo com a força que ele tem, ele também é abaixo porque ele vai vir em contato, ele vai conseguir vencer essa batalha. Então, tem muita física envolvida e muita técnica. O mais importante a se fazer é vocês têm que treinar essa técnica do tackle incansavelmente. Você tem que treinar isso porque isso é nítido. Você não pensa nisso durante o jogo. Você não vai pensar, eu vou dar o power step, eu vou colocar as mãos no bolso, né? Eu vou deixar meu level de pad baixo, vou tirar a cabeça para o lado, vou iniciar o tackle, né? Esmagar ele nas pernas dele para cá e cair. Você não vai pensar nisso. Tem tanta coisa na cabeça, tem tanta coisa acontecendo que você tem que treinar isso até o seu corpo fazer isso automaticamente. Isso tem que ser automático. E tudo que é automático pega a pessoa desprevenida, entendeu? Então, acho que não tem um atleta profissional que não treinou incessantemente os movimentos deles a ponto de que eles não pensam mais. Eu posso dizer para vocês, às vezes,
eu via meus vídeos, eu falava, cara, eu não lembro que eu fiz isso. Do tipo, eu não pensei nisso, eu apenas fiz. E é bizarro, porque eu sempre fui muito comprometido com o futebol americano. Para quem não sabe, eu fui para Florianópolis para estudar engenharia mecânica e conheci lá o esporte. E, pô, vi que realmente era um esporte maravilhoso. Fiquei apaixonado aí, imagino por cada um de vocês aconteceu a mesma coisa. E eu realmente comecei a me dedicar muito a estudos e treinos. Sério, eu me dedicava 3 a 4 horas diárias. Não é todo mundo que pode isso. Eu só podia porque eu estava sendo estudante. Não era fácil, era realmente difícil. Eu acordava no dia tarde, eu acordava era 6 da manhã. Mas eu acordava, por exemplo, 5 da manhã para pular corda. Será que todo mundo fazia isso? Acho que não. No começo, eu não fazia um treino extremamente correto, adequado, porque eu não tinha preparador físico e tal. Mas você tem que começar de algum jeito. Você pode errar no começo, isso é normal. Isso é normal. O mais importante é você trabalhar, continuar trabalhando, buscar conhecimento e saber que é um processo. Saber que não é fácil, que as coisas não acontecem assim no estralo, sabe? Então, eu tive muita sorte de ter treinadores excepcionais do meu lado e jogadores que realmente deram suporte e que me ensinaram bastante, me deram muito inputs, me ensinaram assim muito rápido. E eu sou um cara que ouço bastante feedback, eu aceito feedback, tem que aceitar feedback. Não é que o cara fala para você, pô, seu técnico tá ruim, tem que dar uma melhorada. Não tem que levar esse pessoal, você não quer melhorar? Fala, legal, certo, o que eu tenho que melhorar? O que você vê que eu tenho que melhorar? É assim que você usa um feedback, é assim que você usa uma informação que vem, né? Se até uma crítica, se for construtiva, aceita. Se vir né, de uma forma negativa, ignora, só ignora. Mas o mais importante é vocês trabalharem nesse conhecimento. E esse conhecimento básico, essa base, né, para vocês sub-20, meu Deus, cara, vocês têm que masterizar isso de forma que, assim, ó, tudo que vier de novo vai só somando. Você não pode deixar lacunas no seu conhecimento. Não pode. Isso, de certa forma, é um erro gigantesco, porque quando vocês, por exemplo, ouvem a palavra tipo Balker, eu falo isso porque aconteceu comigo, mas eu fui curioso e perguntei. Tava numa reunião dos Stepos e o técnico falou: essa jogada vai ser assim, quando o Balker fazer isso, e eu vi a interrogação na cabeça dos novatos, todos, né? Primeiro pelo inglês, que na época não era legal, e segundo porque era uma palavra nova, né? Qualquer, não sei. E daí, eu olhei pro lado e pro outro, ninguém falou nada, ninguém sabia o que era Balker. Eu falei, cara, não vou deixar passar isso, não tô entendendo. Eu levantei a mão e falei, desculpa, o que é Balker? Ele falou, é carregador da bola. Então, o que eu falo para vocês? Não deixem passar nenhuma informação que vocês não sabem. Não é para ficar interrompendo o coach a cada 2 segundos, mas anota ou guarda isso na cabeça. Quando sobrar um tempinho, ou você pesquisa ou você pergunta. Mas não deixa passar essas coisas que vai destruir o conhecimento de vocês, porque vai chegar lá na frente, vai ter tanta lacuna que você fala, eu não sei nada, porque você sabe, mas não sabe. Entende o que eu tô falando? É realmente muita informação em pedaços e você não consegue conectar isso. Por isso que às vezes não faz sentido as coisas. Eu acho que é isso, mais ou menos isso que eu quis dizer em relação à técnica de tackle, a te gerar confiança para realizar, né, esse movimento e vocês, de certa forma, ter mais agressividade. Isso aí é só um ponto, né? Tem outro ponto que eu também falo que é bastante importante, é se você, por exemplo, deu um teco, se machucou, teve um trauma, então você realmente fica psicologicamente abalado com isso. Então você tem que trabalhar nisso aí. Isso aí, não sou psicólogo, é realmente difícil dar uma opinião, mas trabalhe aos poucos, trabalhe em etapas, faça drills que você consegue realmente se expor, né, ao movimento do tackle, né, a técnica, a realmente sentir que
pô, não vou me machucar se eu entrar desse jeito. E você vai tomando essa confiança. Acho que é isso em relação à técnica de tackle. Mais alguma pergunta, Fábio? Vocês fiquem à vontade, eu estou aqui para ajudar, para somar e para aprender também. Cara, sensacional. Só um minutinho. Sensacional toda a forma com que você abordou, Gerson, porque o nosso programa funciona da seguinte maneira, né? O nosso programa ele é inteiramente sub-20 a partir de agora, né? A gente só tem aceitado atleta sub-20, porque o Brown Spiders não faz mais tryout como na moda antiga, na nossa época. Pegava gente de qualquer idade que nunca tinha contato com o esporte, via aquele negócio, tá faltando running back, vai pra running, tá faltando linebacker, vai pra linebacker. Sim. Não, a gente passa assim, 6 meses, os 6 primeiros meses iniciais do programa, eles fazem 2 aulas em cada posição para aprender o básico e ver qual é a posição que ele se adapta mais. E ele treina sem equipamento esses 6 primeiros meses. No segundo semestre legal. dele, ele já sabe qual é a posição que ele vai. Porque nos últimos 3 treinos dele como freshman, que é o nosso primeiro nível, a gente fala assim, ou se reúne individualmente, ou chega em grupo e fala, tá pensando em jogar em qual posição? Aí eles falam. A gente fala, então tá, você vai conversar com cada coach específico agora, para ver se é da tua ideologia, se é do teu biotipo, se é o que você pode desempenhar melhor. E aí no segundo semestre, ele já tá liberado para se equipar, e aí ele vai treinar especificamente naquela posição. E aí, esses meninos aqui, todos eles, a gente tem alguns formados aqui já, a gente tem alguns atletas que estão no segundo e alguns atletas que estão no terceiro semestre. Eu acho que não temos... temos também quarto semestre, que assim, no terceiro semestre dele, ele já aprendeu o básico lá no primeiro, aí decidiu a posição. No segundo semestre, ele aprendeu todos os fundamentos da posição dele. No terceiro semestre dele, ele já tá mais aprimorado na posição que ele quis, e ele começa a fazer 2 treinos com o time principal, porque aí começa a transição. No último semestre dele, ele já tá apto a competir, ele já tá apto a fazer todos os treinos com o time principal, e talvez já entrar para competir por vaga dentro do time time adulto, do Brown Spiders, que a gente chama agora, né? Então o programa funciona assim, é uma chance que a gente não teve, né? Que a gente teve que aprender das piores maneiras possíveis, às vezes, até chegar na raça. E a gente fala exatamente isso. Não vá com dúvida para casa. E já teve alguns atletas do principal aqui. A gente tem um capitão do time adulto, Anderson Candiotto, aqui ouvindo a gente. O Igor Nardini tá aqui também, possivelmente você conhece ele. E o teu ex-parceiro de equipe, Matheus Brignoli. Então todo mundo aqui na fila que eles querem falar com você. Mas primeiro, eu vou deixar aberto o microfone para os meninos perguntarem, tá? Pessoal do time adulto, por favor, dê uma seguradinha, que eu já recebi mensagem aqui no WhatsApp. Segurem aí. Primeiro os meninos perguntam e aí vocês podem perguntar também. Então, pessoal do programa, por favor, quem tiver pergunta, esse é o momento. Posso falar, coach? Pode. Beleza, Gerson. Prazer, meu nome é Gabriel. Prazer. Uma dúvida que eu tenho, assim, é como que era a sua rotina, principalmente no seu início de carreira. Sim. Um dos grandes desafios que eu tenho hoje em dia é porque eu faço universidade, o meu curso é biomedicina, é das 8 horas até 5h30 da tarde, e eu tenho muito problema com exaustão, porque é uma exaustão mental muito grande, é muito difícil, assim, você sair de um curso que você tem 1000 coisas para fazer, você sair do curso e ir para academia e focar em estudar, assim. O grande problema que eu tenho é isso, sabe? Qual que é a sua dica, assim, ou como que você lidou com isso? Cara, eu entendo você perfeitamente. Minha vida era uma correria absurda, eu entendo você 100%. Então, assim, eu também fiz universidade, comecei a jogar nesse período. Eu optei, assim, por exemplo, nosso semestre de engenharia tinham em torno de 6 a 8 disciplinas por semestre, né? Eu vi que era extremamente puxado e estava me tirando couro mesmo. E eu ainda estava fazendo IC, né, iniciação científica, então, meu Deus, assim, eu não sobrava tempo para nada. Eu optei em diminuir um pouquinho a carga horária da universidade, isso aí, né, eu fazendo, para conseguir conciliar tanto a universidade quanto a iniciação científica, os treinos e a minha rotina no futebol americano. Por que eu fiz isso também? Porque na época, né, eu digo a época porque assim, eu não tô rico, mas graças a Deus minha geladeira tá cheia. Na época eu não tinha condição financeira alguma. Se vocês já ouviram falar de mim aí no futebol americano, com certeza foi o primeiro cara a fazer uma vaquinha, fui eu. Então, e eu tinha que trabalhar para
ter condição de estar ali em Florianópolis. Então, por isso que eu também baixei a minha carga horária, porque senão eu até conseguiria manter a universidade. O que eu fazia bem é, sempre, na medida do possível, se alimentar muito bem, né? Então, eu busquei informações na internet, mas depois, com o tempo, eu consegui uma nutricionista, né? Até porque por estar na seleção. Então, eu realmente me cuidava, assim, de tomar muita água, em 3, 4 litros por dia. Eu tinha apoio psicológico, de verdade, eu tinha uma terapeuta, e não era, assim, não era nenhum problema. Você falar, pô, o cara tem um problema. Não, pô, porque é importante, eu acho importante, a carga, a sobrecarga é extremamente alta e você quer fazer essas coisas acontecerem. Então, eu também tinha essa ajuda e isso aí me ajudou absurdamente. A pessoa consegue entender algumas coisas e conseguir priorizar, porque a palavra certa nesse momento, quando tem muitas coisas, é priorizar o que é o mais importante. E depois você conseguir né, fazer as coisas secundárias. Então, vou repartir mais ou menos como que era a minha... como eu disse, eu fazia um treininho bem cedo, antes de eu ir para a universidade, ou era, né, alguma coisa aeróbico, ou alguma coisa relacionada à minha posição de linebacker, seja movimentação, morava na moradia estudantil. Para quem não conhece, você mora com vários estudantes, não pode fazer barulho e tal. Eu ia lá, eu tinha uma estratégia de ir lá para cima, eu não sei como que é o nome disso aí, no térreo, ali no telhado, não sei como que chama isso mais. Mas enfim, eu ia lá em cima e fazia os meus treinos ou de corda, ou de movimentação de linebacker. Fazia isso em torno de 30 minutos a 45 minutos. Depois descia, tomava um banho, né? Tomava um café e ia para a universidade. Nesse tempo, como você falou, das 8 até as 5, 6, eu estava né, com aulas e com o IC, né, Iniciação Científica. Daí depois eu voltava, eu tinha inglês, que era 2 a 3 vezes por semana, eu tinha 2 a 3 treinos do STPOS, e nesse meio tempo eu fazia academia de 2 a 3 vezes na semana também. Então, e tinha os meus estudos diários que eu fazia em intervalos. Eu fazia, por exemplo, hora do almoço, eu almoçava rapidinho, mas eu utilizava para ver vídeos, analisar algumas coisas e aprender, né? Aprender, anotava o que eu não entendia. Então, eu também utilizava alguns intervalos a fazer esse estudo, né, como eu disse, de 3, 4 horas diárias. Não precisa ser 3, 4 horas diárias diretas. Você pode ser picadinho, né? 30 minutos, e assim vai. Isso, a mim, na minha opinião, essa organização de rotina extremamente cheia, realmente sobrecarrega mesmo, mas essa organização me ajudou muito a masterizar muito rápido o básico e conseguir, de certa forma, bem rápido, alcançar a seleção brasileira, o que é totalmente aceitável. Alguém que leve 3, 4 anos para fazer isso, porque tem que ter muita dedicação, a competição é gigante, tem jogadores excelentes, então acho que a palavra certa é priorização, organização de atividades e dedicação, porque, cara, eu entendo você, mas se você conseguir priorizar e identificar, né, essas lacunas para, sei lá, estudar e, claro, descansar também é muito importante. Eu dormia o máximo possível, assim, não era mais do que 7 horas, mas dormia o máximo que eu podia, tentava realmente descansar e cuidar da minha saúde. Não consegui sempre ser perfeito assim, mas eu buscava sempre a excelência, né? Então foi mais ou menos assim. Legal. Dos alunos, alguém mais tem uma pergunta? Fique à Eu tenho uma vontade, não aqui fiquem tímidos. tem uma aqui que é do Gabardo, que ele não tem microfone. Ele perguntou qual que é a primeira coisa que você lê num OL quando tá começando a jogada. Boa leitura. Galera, linebacker, né? Falando como linebacker.
Para você tem que... a primeira coisa que você tem que ser bom em leitura. Seus olhos vão te levar para a bola. É isso. E o que você precisa identificar? Você precisa identificar... eu vou falar no geral, mas eu vou responder essa pergunta do olhar no OL, tá? Você precisa identificar todas as informações envolvidas, não só o OL, mas todas as informações envolvidas. Eu estou dizendo aqui, eu estou pressupondo aqui que, né, você já tem o seu playbook, não vou nem falar, tá na cabeça, você, pelo amor de Deus, não pode ter problema com o playbook. Cara, durante o desenvolvimento, sim, mas no jogo tem que estar tinindo. Assim, playbook ok, você já estudou o time, você já tem um input das informações em relação à formação do time, a jogadores, a tendências, você já tem essa formação. Então, assim, quando fazer aquela formação, você tem que receber um tipo, opa, eu conheço aí. Então, já vem a informação. 75% era corrida. Vou dar um exemplo, a formação. Beleza, ótimo. Outra coisa que você tem que identificar falhas na postura, né, dos jogadores. Os jogadores, ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. E eles entregam. Você tem que pegar isso de cada jogador. Mas, vamos dizer assim, para um L, né, para o Mike, você tem um guard na tua frente. O guard, normalmente, é o cara que faz o pull, né? O cara que faz essa movimentação, ele faz trap, ele faz várias coisinhas que a gente não gosta. Mas isso nos ajuda. Isso nos ajuda a entender e a seguir, né, segui-lo para alcançar o ball care. O que eu leio? Primeiro de tudo, eu sempre pego essas tendências de posição guard. Normalmente, né, como, por exemplo, quando eles fazem um pull, eles ficam um pouco mais abertos, porque tente fazer um pull. O pull é você quase que abrir uma porta e correr, né, pro lado, vamos dizer assim, eu estou aqui na linha na esquerda, eu vou abrir uma porta e vou correr para a direita. E não é muito fácil fazer isso. Vocês façam isso que vocês vão começar a entender. Pô, dor no quadril que eu não consigo fazer desse jeito. Então, normalmente, numa corrida, por exemplo, eles estão alinhados, eles estão com peso na mão, eles estão realmente mais inclinados para frente, numa posição, né, de jogada de passe, eles estão um pouquinho mais arcados para trás ou um pouquinho mais com o peito aberto. Desculpa. E numa pull, por exemplo, eles fazem sempre alguma coisa diferente com as pernas, que é o quê? Ou abrir um pouquinho mais a perna, ou colocar a perna um pouquinho mais deslocada. Por quê? Porque fisicamente é muito difícil para todos os jogadores manter a mesma postura para diferentes situações de jogada. Isso é fisicamente né, comprovado. Ninguém é perfeito e realmente machuca. Com o treino, isso se masteriza, fica cada vez mais difícil. Mas eu identifico inicialmente a posição do jogador, né? Se ele está colocando o peso nas mãos, ele está mais inclinado, ele está realmente menor. Depois, né, essa posição, depois eu como linebacker, eu simulava blitz. E quando ele se comunicava com o OL, com o center ou com o tackle, eu já conseguia pegar algumas informações do caso, esse cara aqui é teu, esse é meu. Então eu sabia que tinha ali uma responsabilidade e eu consegui identificar, somando a informação inicial da formação, mais essa informação que ele falou, quem ele vai pegar quem, eu já consegui uma outra informação. E você também consegue ver nos olhos, realmente nos olhos, dentro do capacete ali, para quem ele está olhando, porque é tanta coisa na cabeça, então tem jogador que não consegue esconder. Eu lembro que eu conseguia ler os olhos do running back lá no backfield, eu conseguia ver o olhinho dele ali, ó, olhando para onde ele ia correr. E era, sei lá, assim, são coisinhas pequenas que normalmente a galera não pega, mas isso faz toda a diferença. Te ajuda realmente a ter esse meio segundo de reação, né, nessa velocidade de reação, o que vai fazer você dar um tackle for loss, um tackle que vai realmente evitar um grande avanço. Então, eu acho que inicialmente
postura, né? E depois esses macetezinhos que eu citei, mas eu queria já continuar falando sobre leitura. O importante também, né, numa leitura, né, pré-snap, é vocês lerem quarterback. O quarterback, ele tá lendo a defesa, né, ele tá lendo o que está acontecendo. Então, nós, como defesa, nós temos que realmente esconder o que a gente está fazendo. Esconder. Claro que é importante estar numa stance boa, é importante estar preparado para reagir, só que se a gente conseguir simular blitz, ou se a gente conseguir esconder coberturas, isso é sensacional. Isso realmente, você faz a cabeça do quarterback explodir. Você imagina quanta responsabilidade que ele tem, o que ele tem que ler. Ele está lendo o safety, o que é? Cover 2, cover 3. Ele está lendo ali, os cornerbacks estão em press ou não estão off. Então isso vai funcionar melhor. Imagina você trabalhando na cabeça dele nesse pré-snap e ele tem tempo limitado, ele precisa começar a jogada. Então, isso de esconder também ajuda a gente a saber o que vai acontecer. Porque ele se comunica, ele troca a jogada, e sim, isso realmente faz a diferença no tempo de reação, na minha humilde opinião. E tem o último, no caso, leitura de guard, leitura de quarterback, não o último, assim, não em ordem, mas esses três, esse triângulo, leitura de running back, que também, pelo posicionamento dele, dá para ver se é uma corrida, dá para ver se é uma proteção de passe, se é uma rota que ele vai fazer, e só realmente pela posição inicial dele. E também ele faz leitura, ele mostra, ele olha, isso te ajuda muito na reação. Basicamente isso, você já consegue pegar informações suficientes, somadas às que você já tinha, para conseguir ter uma melhor reação no início da jogada. Isso aí é o que ajuda.